toda a obra de resgate e redenção das nossas almas, vou convidar o pastor Elcio que venha aqui à frente. Ele nos trará hoje a mensagem do Senhor. Certamente o Senhor já iluminou o seu coração para nos explicar, nos ensinar a sua palavra. Aqui para tirar o microfone, para ficar mais fácil para mim. E perguntei a ela se ela não ia bater. Não bateu, não. Então tá bom. Sempre é uma responsabilidade muito grande, irmãos, quando nós assumimos essa plataforma aqui, quando nós somos convidados, né? Costumo falar pelo pastor Fábio, primeiro nós acabamos de daí, o nosso general. Primeiro o nosso general, mas aqui também temos o nosso coronel. Temos o nosso pastor. Então o pastor nos convidou para nessa noite nós estarmos aqui sendo porta-voz da palavra do Senhor. E o que eu sempre digo, irmãos, subimos a essa plataforma aqui, a responsabilidade é muito grande, né? E o coração, agora, nesse mês de julho, nós estaremos fazendo 41 anos, completando 41 anos, caminhando com o Senhor, mas parece que nós somos novos convertidos quando nós assumimos essa plataforma. E é muito bom, mas também, em contrapartida, a responsabilidade é grande e o nosso coração realmente, ele bate bastante. Irmãos, não existe na face da terra homem algum igual a Jesus Cristo. Nós abrimos a nossa fala nessa noite dizendo que não existe outro homem, outro na face da terra igual a Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 15. Nós vamos deixar abertos aí no capítulo 15, segundo escreveu João, o verso 22 ao verso 25. É interessante, irmãos, quando nós recebemos convite para estarmos à frente, né, para sermos o porta-voz, para entregar o recado de Deus, aí, meu pastor Fábio, tem desde Gênesis a Apocalipse para nós escolher, entendeu, mana? Mas, sempre, então, tem um texto que Deus sempre nos mostra, né? E é um texto que nós já conhecemos bastante e nós estamos caminhando no Evangelho de Jesus Cristo, né, nos Evangelhos, na nossa Escola Bíblica Dominical, e hoje também não foi diferente quando o nosso irmão Ronaldo, brilhantemente, né, como sempre, esteve passando, né, a nossa classe lá no Evangelho de João, no capítulo 9, em relação ali ao cego de nascença, né? Então, aqui nesse capítulo 15, do verso 22 ao verso 25, diz assim, ó, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. E esse aborreceram-me sem causa tem uma referência também lá no Salmos 69, verso 4, quando Davi, ali em relação aos seus perseguidores, ele dizendo que são muitos os meus inimigos, mais do que os cabelos da minha cabeça. E com Jesus também tinha ali os seus perseguidores, os seus algozes. E é interessante, irmãos, logo de início, nós vamos ver que em relação, o que a Bíblia diz no verso 24? Que nenhum, Jesus disse, quase nenhum outro tem feito, quase nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Se eu entre eles não fizesse tais obras. Então, quando nós estudamos hoje, uma das obras de Jesus foi o quê? O cego de nascença.
né? Jesus curou um cego de nascença. E é interessante que nós vemos de todas as obras de Jesus Cristo, pelo menos que está na Bíblia, né? Porque é interessante que lá no capítulo 21 de João, o que a Bíblia vai dizer? Lá no último versículo, né? Se não me engano, 24, 25 por ali, se é que ainda tem lá, se não me engano, 25. Né? Então diz que João falando que se nós fôssemos, irmãos, escrever, né? Se eu fosse escrever todas as obras, todas as coisas que Jesus Cristo fez, todos os livros do mundo não caberia. Isso só em 3 anos. Isso só em 3 anos. Então, quando a Bíblia diz, né, quando Jesus disse que tal qual nenhum outro homem no mundo tem feito. E é interessante que nesse capítulo 15 de João, irmãos, o título do texto, né, tem alguns textos que diz o quê? Não, alguns títulos que diz o quê? Continuação das últimas instruções aos discípulos. Então, Jesus, ele estava falando o quê? Aos seus discípulos. E outra também, união íntima entre Jesus e os crentes. Que maravilha, meus irmãos, né? União íntima entre Jesus e os crentes. É interessante, irmãos, quando se fala em crente, quando a Bíblia fala em crente, é crente mesmo, crente como o crente Abraão. Né? Como temos de ter muita gente, até o diabo é crente. Não, o diabo não é crente em Jesus Cristo. Ele pode até crer na Bíblia, como crê mesmo. Tiago 2,19 diz isso, que Satanás, os demônios, eles creem na Bíblia e se estremecem, mas não se dobram e não vão se dobrar diante de Jesus só no último dia. Só no último dia é que eles vão se dobrar diante de Jesus na marra. Na marra. Satanás, ele vai vir cuspindo para tudo quanto é lado, xingando para tudo quanto é lado, mas ele vai ter que se dobrar diante de Jesus e dizer, só tu é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é interessante, irmãos, que nesse verso, no capítulo 15, né, que nós estamos meditando, no verso 3, diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Por quê? Porque Jesus estava falando a crente, estava falando para os seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é interessante, palavra que vos tenho falado. E a Bíblia diz, irmãos, ela compara a palavra com o paladar. É sério, meu pastor Fábio? Eu gostaria que meu pastor, que a gente sempre fazer uma dobradinha, quando ele saiu daqui eu falei com ele, né? Se a Sueli puder, né, a Clarinha puder trazer o microfone do pastor para lá no irmão Edson ouvir, quem sabe até lá na rua, ouvir a voz, se vozeirão do nosso pastor. Jó, capítulo 34, verso 3, a gente vai ver, é interessante essa expressão. Olha só, por quê? O que a Bíblia diz? Aqui no verso 3, antes do nosso pastor ler, diz aqui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. E essa palavra um dia nós experimentamos. Então vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Jó, capítulo 34, verso 3. Solta a voz. Pode soltar a voz mais uma vez, meu pastor? Assim, exatamente, né? Porque o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. E é interessante, aqui as irmãs boas de cozinha, não é só irmãs não, tem muito também, de repente, quem sabe tem homens aqui bons de cozinha também. Então vai fazer lá um feijão. Essa semana a Cristina botou um pouco de sal no feijão e eu de fazer, né, é muito difícil.
Mas está lá um pouco sal. Oi? Pois é. Pois é. E aí, olha, minha irmã Ruth, esse feijão está com pouco sal. Mas por quê? Porque é bíblico. Porque assim como o paladar prova, meu pastor acabou de ler aí. Porque assim como o paladar prova a comida, bom, deixa eu ver se tá bom de sal. Às vezes ela tá fazendo lá uma linguicinha, fazendo a coisa, aí me dá lá na ponta do garfo. Me dá lá na ponta do garfo. E é muito bom, Rodriguinho. Eu sou o provador. Se tiver tá me veneno, eu sou o primeiro a morrer. Mas ela não vai fazer isso. Mas então, o que a Bíblia diz? Assim como, né, o paladar prova a comida, os ouvidos também provam a palavra. Né? Então, peraí, vou provar a palavra. João 17:17. O que Jesus disse? Ó, Jesus Cristo ele disse: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E é interessante, irmãos, que quando Jesus agora, né, ele falando ali aos seus discípulos, a Bíblia vai dizer o quê? Que igual a Jesus Cristo não teve ninguém igual a ele nesse mundo. Eu gostaria que o pastor também lesse lá, irmãos, João capítulo 7, verso 46, só voltando um pouquinho, né, para a gente dar aquele velho passeio na Bíblia, é tudo pertinho aí, né? João capítulo 7, verso 46, que ninguém nunca falou igual a Jesus. Solta a voz, pastor, por favor. Nunca homem algum falou igual a esse homem. Nunca. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele é diferente de cada um de nós, de todos nós. Jesus é diferente de toda a humanidade. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Ronaldo? Porque Jesus, ele é de cima para baixo. Jesus, ele veio de cima. E nós não, nós somos de baixo para cima. Né? Jesus é do céu e nós somos terrenos. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nunca alguém falou igual a Jesus. Então é por isso que aquele povo ficou agora, deu um nó na cabeça deles. Por quê? Em relação ao cego de nascença, chamaram Jesus de pecador. Esse homem é um pecador. E agora, quando chegaram para aquele homem que era cego e mendigo, hein? O homem não somente era cego, mas também era mendigo. E agora, eles interrogaram aquele homem, e aquele homem falou: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que ele me curou, eu sei que ele me salvou. Então, estava ali agora também alguém reconhecendo o poder de Jesus Cristo. E bem interessante, irmãos, como nós estudamos, né, mais uma vez, estudamos hoje o Evangelho de João no capítulo 9, foi interessante que Jesus, ele cuspiu na areia, na terra, né, fez saliva, passou nos olhos do homem, vai no tanque de Siloé, que significa enviado, vai, lava-te, para você ficar bom. Pronto, e o homem foi obediente. E aí, essa foi a tônica, né, irmão Ronaldo? Da base da lição de hoje. A obediência. A obediência que aquele homem realmente ele foi e agora se lavou o seu rosto e agora passou a ver e agora aquele homem foi salvo. Então, interessante que todas essas obras Jesus foi fazendo. Por isso ele que disse: qual nenhum outro homem no mundo tem feito. Outra também. Quando Jesus foi lá na casa da filha de Jairo, o que aconteceu? Né? Então, no meio do caminho também curou alguém. Né? Uma mulher ali com aquele problema, né, do seu fluxo de sangue, então só tocou nas vestes de Jesus e ficou curada também. E um dia também, irmãos, pela palavra, nós também fomos curados. Também fomos curados. E Jesus, ele fez todas essas obras
tal qual nenhum outro homem tem feito, como o pastor leu. Nunca se viu tal homem, nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Nostradamus, nem Confúcio. Esse era um pensador e filósofo chinês. Nenhum deles, nenhum fundador de religião fez igual a Jesus, porque Jesus, ele veio do céu e ele é diferente. Verso capítulo 1 de João, verso 14, o que a Bíblia diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, ficou somente 3 anos. Somente 3 anos fazendo as obras. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que agora não tem mais ninguém que esteja, vamos dizer, sendo indesculpável diante do Senhor, porque todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, graças a Deus, porque um dia nós reconhecemos os nossos pecados. Por isso é que nós temos a nossa entrada aos céus, porque houve arrependimento. Gostaria que o pastor abrisse aí para nós aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Olha só como Deus, ele dá a oportunidade diariamente, diuturnamente, a cada criatura. Vamos lá. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar. Obrigado, meu pastor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, palavra-chave da Bíblia, que se arrependam. Aí vem o 31, né? O 31 ele completa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos. Então, Jesus Cristo ele está às portas. Mateus capítulo 24 está dizendo, né? E isso, como o pastor já pregou aqui diversas vezes, já falou até em relação à guerra entre Israel e Irã, essas coisas têm que acontecer, meus irmãos. Haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, peste, tudo isso tem que acontecer. Mas isso é somente o princípio de dores. Princípio de dores. É interessante, irmãos, que quando morre alguém, primeira coisa que as pessoas fazem, descansou no Senhor. Quem falou isso? E se o sujeito, ele nunca quis nada com Deus, nunca quis nada com o Evangelho de Jesus, descansou? Lê para a gente aí, pastor. Salmos capítulo 9, verso de número 17. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Quantos aquelas pessoas, né, que coloca todo mundo lá no céu, todo mundo dentro do céu. Olha só o que a Bíblia diz. Salmos capítulo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de... Aí, meu pastor, o ímpio será, os ímpios, no plural, singular, tanto faz, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. A camarada não quer nada com o Evangelho, o sujeito não quer nada com a Bíblia. Meus irmãos, nós saímos daqui, a nossa Memorial de Bangu, com todo o esforço, e é privilégio nosso, né? Nós vamos ali no calçadão de Bangu, é um folhetim daqui, dessa última vez, pastor, foi quanto? 5 mil, foi? 3 mil, olha só, irmãos, 3 mil folhetos, não veio um, mas vai ali no Ponto Chico agora, ali perto de casa, mora ali em Padre Miguel, perto do Preso Nick, por ali,
Dá uma chegada naquele bar lá agora, ó. Assim, irmão, os bares estão assim, estão lotados. Não querem nada com Jesus. Não querem nada com Deus. Aí morre alguém. Que o Senhor tenha. Quem falou isso? Que o Senhor tenha? Aí, tem lá, eles lá com aquela liturgia, desde quando abre o cemitério até quando fecha. Estão lá com aquele papel lá, bateu todos os enterros. Senhor, recebe o nosso irmão fulano de tal. Nem conhece. Nem conhece aquela pessoa, mas enfia todos eles, está todo mundo no céu. Beleza. Todos no céu, mas não. A Bíblia diz que vai haver a separação, irmãos. São duas multidões no último dia. Nós estamos sempre falando desse versículo. Solta a voz aí, meu pastor. São dois versículos lá no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, nós vamos ver o 34 e o verso 41. Olha só, um versículo, ele contrapõe, ele é oposto ao outro, são duas multidões. Mateus, capítulo 25, lê o 41, pastor, por favor. Depois o senhor lê o 34. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, mas então dirá o rei, naquele dia, no dia da vinda de Jesus. Tá bom, irmãos? Isso vai ser no dia que Jesus Cristo voltar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. E é interessante essa expressão, malditos. Maldito. Como a pessoa vai morrer se não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus Cristo, ela vai para o céu. Vai ser chamada de maldita no último dia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. E é interessante, irmão, que o diabo não foi preparado para o homem, não. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem limpo. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, 29, Eclesiastes 7, 29. Diz assim, que Deus fez o homem, vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, ou seja, puro, mas eles buscaram muitas invenções, e a pior invenção do homem é a religião. Então, aos que estiverem à esquerda de Jesus, serão chamados de malditos. Mas vem aí, pastor, agora o 34. Olha só o 34, o que diz? 25, 34? Isso, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação. Aí, obrigado, meu pastor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos. Aquela outra multidão será chamada de maldita. Mas essa multidão a qual nós fazemos parte. Fazemos parte desse povo escolhido pelo Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, todas as coisas para nós já estão preparadas. E Jesus, ele reforçou tudo isso. Ele reforçou em relação a nós, os crentes. O que ele disse? Lá em João 14, todos nós conhecemos, né? É só voltar uma folhinha aqui que a gente vai ver. João, capítulo 14, verso de 1 a 3, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim.
Não é que eram duas pessoas, Jesus, Deus, não. Jesus e Deus é um só. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na minha casa há muitas moradas. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é isso que diz a palavra de Deus. Aí, logo na sequência, Tomé pergunta pelo caminho: Senhor, nós não sabemos o caminho, e para onde vais? Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Jesus não falou ninguém vai. É uma letrinha, Ronaldo, que muda faz toda a diferença, não é? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, mais uma vez, mostrando que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, como nós vimos aqui. O pastor mandou abrir, a igreja, ler lá Tito, capítulo 2, e nós vimos lá da vinda de Jesus e do grande Deus, ou seja, Ele é o próprio Deus. E foi reconhecido também por Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, esse é o Jesus Cristo que nós servimos. E ele disse, se eu, voltando lá ao verso 22, capítulo 15, verso 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Não teriam pecado. Não ia ter como Jesus chegar e agora julgar essas pessoas, julgar o mundo. Mas não, ele veio. Jesus veio. E a Bíblia diz que ele fez as obras, mas, olha lá, se eu não vier, nem lhes houvera pecado, nem houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito. Quais nenhum outro tem feito. Não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. E a Bíblia tem que se cumprir. E, infelizmente, aquele povo endureceu seu coração. E a Bíblia diz o quê? Se hoje ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Solta a voz aí, pastor. Tiago 4,14. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E é interessante, irmãos, que nós não sabemos o dia da nossa morte. E isso daí também faz parte da misericórdia de Deus. Imagine se o homem soubesse o dia que ele ia morrer. Ele ia entrar em parafuso, ele ia entrar em pânico. Porque tem de gente aí com depressão, E aí? E a coisa ia ficar pior ainda. E olha só o que a Bíblia diz, Tiago 4,14. Aí, obrigado, meu pastor, Olha só, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e depois se desvanece. Uma nuvem. Passou. Não piscar de olhos. Ontem, no aniversáriozinho da Bebel, estava linda ela. Não, ela é linda. Bebel é muito linda. E ali mostrou, as fotos dela, bebezinha, mostrando lá, hoje já está uma mocinha aí com 15 aninhos, Então,
Aí eu sempre brinco com a Aninha, né? Lá na Pilha de Realengo, né? A Aninha era pequenininha. Hoje já tem sua filhinha de 15 anos, já tem sua família. Então, irmãos, a vida, ela é um sopro. Não, Ronaldo, a vida, ela passa rápida. Um dia, eu era do tamanho do Anthony, andando ali, brincando ali, fazendo minhas peraltices ali no Marco 7, né? A Rutinha, né, irmã? Rutinha morou lá perto, namorado do Vale. Então, eu nasci ali, era do tamanho do Anthony. E agora, irmãos, já estamos a caminho de 70, falta um ano só. Falta um ano só, meu pastor, né? Mas, graças a Deus por isso. Então, olha só, 69 anos. Então, a vida, ela passa rápido. Então, aqui, o que a Bíblia está dizendo? Que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas, quando Jesus disse, olha, não teriam pecado. Se eu não viera, nem lhes houver falado, o mundo não teria pecado. As pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas não estão nem aí. Não estão nem aí para a palavra de Deus. E aí o que Jesus disse? Ó, e se vier um outro no meu lugar, a esses vocês vão dar ouvido. A esses vocês vão dar ouvido. Vê lá, pastor. Se não me engano, João capítulo 6, verso 67 e verso 68, já estamos terminando a nossa fala. João capítulo 6, versos 67 e o verso 68. Vou ver aqui. Isso. Solta a voz. Exatamente. Disse Jesus aos 12: quereis vós retirarmos? Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras. Aí, mas só Jesus tem as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E foi o que Jesus disse, né? Então, se eu entre eles não fizesse das obras, eu teria pecado, mas vim. Fiz as obras qual nenhum outro tem feito, mas continua me aborrecendo. Então, irmãos, a nossa missão é pregar. Quem vai dar ouvido, eu não sei. A nossa missão é pregar. E é interessante, né? Quão suave os pés, Romanos capítulo 10, verso 15, por ali, né? Então, quão suave os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam a boa nova, ou seja, a boa nova de salvação. Então, é um privilégio nosso. Quando a Bíblia diz, João 15, 16, João capítulo 15, verso 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então, eu vos nomeei. Então, irmãos, hoje nós temos a procuração de Deus debaixo do nosso braço. Nós somos procuradores legais do Evangelho, do Reino de Deus. Somos cidadãos dos céus. Oi? Pois é, exatamente, não é? Então, nós somos cidadãos dos céus. Salmo 15, né? Cidadãos dos céus. Filipenses, capítulo 3, verso 20, o que a Bíblia diz? Mas, Paulo falando naquela igreja, mas a nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Corpo abatido, corpo de pecado, corpo que vai chegando a uma certa idade, nós vamos perder as nossas forças. Ontem foi até uma coisa engraçada, meu pastor, lá no aniversário, né, da Bebel, e aí, né, o Daniel, né, irmão da Rutinha, né, meu primo, né, Daniel, aí ele tinha acabado de sentar, ele estava ali conversando com o Danielzinho no canto lá, né, no cantinho, mas aí o Kiko, né, chamou ele lá na frente lá, e alguém chamou, Kiko tá chamando o Daniel lá. Como eu estava ali perto, eu falei, Daniel,
Kiko está te chamando lá na frente. Aí, Daniel, poxa, Elcio, agora que você tem meu joelho, o joelho tá ruim, entendeu? O Rodriguinho tá todo inteiro, sabe, paraquedas, uma beleza, lá em cima é o parquinho dele. E aí o que aconteceu? Aí vai Daniel lá mancando o povo, eu falei, pois é, lá na tribo de Realengo tá inteirinho. Então, irmão, esse corpo abatido que nós temos, entendeu, Solinha? Esse corpo abatido, esse corpo, né, fraco, vai se tornar um corpo glorioso na presença do Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Partindo para o final, irmãos. Então, o que a gente vê? Jesus, ele falou, se eu entre eles, Jesus falando para os seus discípulos, se eu entre eles lá, aqueles que estavam perseguindo a Jesus, se eu entre eles não tivesse feito tal obras, né, eles não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, ninguém vai chegar, Senhor, nunca ouvi falar de ti. É o hino, né? Que nós vamos cantar nessa noite, 447. Mas, antes de nós entoarmos esse hino, todos vão ouvir de Jesus. Todos vão ouvir de Jesus Cristo. Nós vamos terminar, pastor, com esse versículo aí, Amós, livro do profeta Amós, né? Amós era boiadeiro, né? Amós estava lá no campo, estava lá cuidando lá de animais, e Deus o chamou. Capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11 e verso 12. Solta a voz aí, pastor, para a gente fechar. Diz o Senhor Jeová, em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso, então, antes do irmão ler o 12, só, né? Então, olha só, eis que envio fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas, de ouvir as palavras do Senhor. E aí o 12 fecha. Irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Aí, meu pastor, já é tarde demais. Aí, a porta da arca já se fechou, e nós já fomos embora, irmã. Já fomos embora. Por quê? Porque eles estão ouvindo a palavra, mas não estão dando crédito. Isaías 53, verso 1. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então, que nessa noite, eu não sei, né, se todos aqui, se unânimes, né, têm a certeza da salvação. Se não tem, é agora. É agora. Quando João, capítulo 5, verso 24, né? Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavra novamente, tá vendo? As minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem. É interessante esse verbo, irmão. O verbo ter, ele está no presente do indicativo. Tem a vida eterna. Agora, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. Se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, faz agora! Agora! Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que o teu coração, se você ainda não fez essa decisão, não endureça o seu coração. Para que Jesus, a luz do mundo, possa entrar no seu coração, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém, interessante sim, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ou seja, no seu coração, e cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer fazer contigo nessa noite. Ele quer cear com você. Basta que você abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Hino de número 447, não sei se a minha vai na regência, a Ruth, hino 447, quando esse hino, né, podia até
Está chegando? Ele diz: nunca, o título do hino, nunca ouvi de Cristo, nunca ouvi falar do Senhor, mas nessa noite, mais uma vez, você ouviu o Evangelho de Jesus.